joia. Bom, gente, obrigado aí pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês de um tema bastante pertinente. Aliás, além de bastante pertinente, é um tema muito atual, porque a violência contra os idosos, bem como a violência contra as crianças, sobretudo, aumentaram bastante nessa época de quarentena, viu? Então, a gente tem que aprender a reconhecer e lidar a violência contra os idosos, bem como os diversos tipos de violência que vocês estão estudando aí no simpósio, porque a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Se a gente não reconhece, a gente não sabe como lidar e acaba efetivamente não lidando. Então, o nosso tema de hoje é violência contra os idosos, reconhecendo e lidando. Como eu falei, acabei de falar para vocês, esse tema é muito pertinente pela atualidade. Esse tema já é muito antigo, violência contra os idosos é algo muito comum, infelizmente, por conta da vulnerabilidade dessa faixa etária da população. Os idosos eles são mais vulneráveis por conta da multimorbidade que eles têm, isso vai acabar em fragilidade, em declínio cognitivo, declínio funcional, e esses pacientes acabam muitas vezes perdendo a autonomia também. Então, a gente tem tido esse tema como um tema muito importante agora na pandemia, porque os pacientes estão 24 horas com quem agride eles. Antes, esse é um recorte, inclusive, de uma campanha do governo que tem mostrado como que essa parcela da população tem sofrido na atualidade. Veja que ontem foi comemorado, né, o Dia Mundial do Reconhecimento da Violência contra o Idoso, e eu fiz um recorte de uma matéria do G1 do Amazonas, mostrando que em 5 meses, mais de 590 casos de violência contra o idoso foram registrados em Manaus. Somente em Manaus. Imagina em todo o nosso país, né? Veja que a gente precisa aprender realmente a reconhecer até para poder denunciar. Veja esse cartaz, valorize, respeite e acolha, Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, já mostrando o número para o qual vocês têm que ligar se reconhecerem que algum idoso está sendo maltratado. É o Disque Direitos Humanos, que é o número 100. Tá? Por que é muito pertinente? Porque todos envelhecem, né? A gente está acostumado desde pequeno a ver os nossos grandes super-heróis, mas, obviamente, todos envelhecem. Se nós acabamos perdendo a funcionalidade. Veja que, se você me perguntar, não souber o que é o conceito geriátrico de funcionalidade, por essa figura você já começa a entender. Professor, esse super-homem pode falar. Desculpa atrapalhar, só queria entender porque para a gente aqui não tá passando os slides. Não tá? Não tá, tá parado na capa. Tem Ué, como gente. o senhor Peraí, ampliar e tentar passar? Não tá rodando, não, o slide? Agora foi para o slide 4. Peraí. Porque eu tava no 4. Deixa eu ver, vamos tentar de novo. Antes não estava aparecendo. Tá me ouvindo? Vocês estão vendo? A gente está vendo, mas a tela não tá ampliada. Você Deixa consegue eu ver. ampliar ela? Isso. Vê se tá na segunda tela. Não, tá na primeira ainda. Ainda tá na capa? Tá na capa. Deixa eu ver. Foi ou não? Para mim não foi ainda. Ué, que estranho, hein? Deixa eu ver se de repente ampliando. Será que? Não sei por que não tá indo.
Vocês conseguem ver quando eu passo assim? Isso, Sim. quando o senhor passa assim, dá para ver. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, dá para ver bem? Acho que dá, né? Dá para ver bem, sim. Deixa eu ver se dá para até... Pronto, vamos lá. Então, imagine, se acontecer alguma coisa aí, vocês me deem um toque aí. Então, veja que eu tava falando exatamente o seguinte, que a pertinência desse assunto é porque, na atualidade, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, de quarentena, das pessoas em casa, né, todas em tese em casa, recolhidas, a gente tem agora os idosos ficando 24 horas com o agressor. Veja que eu fiz o recorte do G1 do Amazonas, que saiu ontem, né, que a gente ontem celebrou o Dia Mundial de Reconhecimento e Luta contra a Violência contra os Idosos, mostrando que em 5 meses, mais de 590 casos de violência contra o idoso foram registrados em Manaus. Isso você imagina no país todo. Então, muitas campanhas estão acontecendo agora, na época de quarentena, aí nessa época onde as pessoas estão confinadas, para estimular que, se vocês saibam de algum caso, que esse caso seja denunciado. Até o tema de vocês, né, falando que o silêncio também é uma forma de violência, né? O silêncio é uma conivência com a violência. Então, nós temos o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, onde qualquer tipo de violência contra a mulher, contra idoso, contra criança, contra o grupo LGBTQ, tudo pode ser, todos esses tipos de violência podem ser denunciados pelo Disque 100. Então, por que é importante a gente discutir sobre isso? Porque todos vão envelhecer, né? Todos envelhecem. Envelhecer significa que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo algo da nossa funcionalidade. E veja que esse super-homem já não é aquele super-homem que vocês viram outrora. E ele, se você não sabe o conceito de funcionalidade em geriatria, porque não estudou geriatria ainda, você acaba entendendo funcionalidade, o conceito, olhando para essa foto. Esse super-homem já não faz o que fazia antes. Isso é funcionalidade. Ele não tem mais, ele não é capaz mais de fazer as atividades que ele fazia outrora. E isso acontece com todos. Né? O envelhecimento traz uma perda de funcionalidade com uma agregação de morbidade no paciente. Então, o paciente ele perde mobilidade, né? Ele perde continência, ele começa a ter uma predisposição a sofrer de vícios e das consequências dos vícios. Ele tem um quadro, uma chance muito maior, né, de ter obesidade, até porque existe o fenômeno de miosteatose, que é a troca do músculo pelas células adiposas. Então, o paciente, ele como consequência, tem um aumento da massa gorda em detrimento da massa magra, aumenta-se o número de mortalidade com internações. E também, veja, uma das coisas principais que acontecem, se vocês observarem o Sonic aí, ele tem um declínio de um déficit de marcha. Isso é muito comum nos idosos, predispondo à perda de equilíbrio, à perda do balanço e à predisposição a quedas. Então, todos têm uma vulnerabilidade
aumentada por conta de todo esse quadro que eu falei para vocês, do aumento da multimorbidade, e um dia você também vai ficar assim. Então, é importante que você, que está assistindo essa palestra, aprenda a reconhecer a violência contra o idoso, aprenda a denunciar, porque isso precisa virar uma cultura, porque um dia nós vamos ser velhos também, e a gente também vai ser vulnerável, a gente também vai estar exposto à violência, e se existe uma cultura de denúncia, uma cultura de irmos contra todo e qualquer tipo de violência, a probabilidade que a gente sofra com algum tipo de violência vai ser muito menor, obviamente. Você também vai ficar assim, a não ser que, né, você morra antes. Então, não se preocupar com o envelhecimento é não se preocupar com a vida futura. Não é isso que a gente quer. A gente não quer morrer ao longo do caminho. A gente quer morrer nos finalmente, né? Então, é super importante entender e celebrar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que convencionou-se com essa história de ter cor para cada mês, de ser o junho violeta, né? Mas cada mês tem uma cor, é muito difícil da gente decorar. Eu acho que o que a gente sabe mais é o outubro rosa, né? Novembro azul, então setembro amarelo, talvez sejam esses os mais conhecidos. O junho violeta ainda é muito desconhecido pela maioria das pessoas. Quais são os tipos de violência que o idoso ele está sujeito? Violência física, a violência psicológica, a negligência, a violência institucional, o abuso financeiro, a violência patrimonial, a violência sexual e a discriminação. Gente, é muito, muito comum a gente perceber esses tipos de violência nos nossos pacientes e nas pessoas que nós conhecemos. Tá? Não é infrequente na minha prática diária a gente cursar com esse tipo de situação. Esses dados foram retirados da nova cartilha de combate à violência contra o idoso, que foi lançada agora em 2020, em junho de 2020. Veja que a maior casuística de denúncias por tipo de violência ao idoso, em primeiro lugar, com 40%, é negligência, quase 25% em segundo lugar, a violência psicológica, e o terceiro lugar, o abuso financeiro e econômico com a barra violência patrimonial, que são conceitos que às vezes ficam um pouquinho misturados, com 20%. Então, esses foram os tipos mais denunciados. Não significa que eles sejam os mais comuns. Eu acho particularmente que o abuso financeiro e econômico e a violência psicológica sejam, sem dúvida, talvez os mais comuns. Acho que talvez abuso financeiro e econômico, violência psicológica e negligência. Talvez nessa ordem. Violência física. O que é a violência física? A violência física ela é a violência que atenta contra o corpo do paciente. Porém, não necessariamente a gente vai ter agravos que sejam vistos a olhos nus, porque a violência física, na maioria das vezes, ela não é de grande energia, né? Não é um soco, não é uma paulada, então não é nada que vá deformar o paciente ou quebrar ou fraturar um osso. Na maioria das vezes, são ataques de pequena energia, como beliscões, empurrões, tapas, e muitas vezes essa agressão ela não deixa marca física.
mas isso acaba com o emocional do paciente, isso faz com que o paciente se embote, com que ele fique muito mais abalado psicologicamente, podendo levar a quadro de depressão, aumenta o risco de suicídio. A maior parte dessa violência física é dentro de casa. Infelizmente, o número de violência física também aumentou bastante agora nas denúncias do Disque 100, após a pandemia. Então, nós precisamos desconfiar da violência física quando? Quando um idoso ele quer se distanciar de um parente ou do próprio cuidador, porque a gente precisa entender, a cartilha, inclusive, fala bastante do familiar, da violência com o familiar, mas não só o familiar pode cometer atos de violência, o cuidador não familiar também. Então, quando desconfiar, quando o paciente tiver meio que paura ou geriza, né, daquele parente ou daquele cuidador, você percebe quando o cuidador ele fica muito bonzinho, assim, muito meloso com o idoso na sua frente, enquanto profissional de saúde, e o idoso ele não retribui aquilo, isso significa que ele está sinalizando que aquilo dali é uma falsidade, né? Então, outra coisa também é que às vezes não tem nem o cuidador, o parente, ele não tem nem que disfarçar, ele já fica mais agressivo. Imagine o seguinte, se ele é agressivo com o idoso na sua frente, que é profissional de saúde, imagine o que ele não faz com esse idoso quando ele está em casa, né? Porque a nossa presença tende a frear o paciente, a frear o cuidador em relação à violência. Se ele já é violento na nossa frente, quem dirá longe de nós? Então, o Estatuto do Idoso é uma ferramenta que nós precisamos conhecer e precisamos fazê-la conhecida na comunidade, porque ela explica quais são os direitos que o idoso tem diante das pessoas, diante do local, da comunidade onde ele vive. E o artigo 99 fala que expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou condições degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, qual é a penalidade? Detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Se o fato resultar em lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos. E se resultar em morte, reclusão de 4 a 12 anos. Então, gente, violência contra o idoso, não só violência física, mas qualquer tipo de violência contra o idoso, é crime passível de detenção, não apenas de multa, tá? Então, no mínimo, a pessoa vai pegar 2 meses a 1 ano de detenção e multa, isso se não houver comprovação de lesão corporal grave. Então, o segundo tipo de violência que nós temos para reconhecer é a violência psicológica. Muito, muito, muito comum esse tipo de violência no nosso dia a dia. A gente vai lidar com isso muitas vezes no hospital, no consultório. A violência psicológica ela acontece através de agressão verbal, de xingamentos, de humilhação, de menosprezo. É qualquer ato ou atitude do agressor que vai atacar, denegrir a saúde psicológica, a saúde emocional do paciente idoso. Então, quando desconfiar, idoso com sintomas depressivos, então muitas vezes o paciente chega com sintomas depressivos no consultório,
ou no hospital, e nós não nos tocamos para a questão da violência psicológica, né? A gente quer medicar, saber se ele tem tristeza, anedonia, hipersonia ou insônia, se ele tem muita fome ou pouca fome, se tem sentimento de inutilidade. Então, a gente quer delimitar todos os critérios do DSM-5 para saber se ele tem esse diagnóstico, e tendo o diagnóstico, a gente medica e tchau e benção. Muitas vezes um remédio apenas não vai fazer diferença na vida desse cidadão. Outra coisa que faz a gente gerar suspeita sobre violência psicológica é quando o idoso ele nutre um sentimento de desvalorização, de inutilidade, um sentimento de rejeição, muitas vezes infundado, e se ele recebe, isso se nós presenciamos frases de menosprezo ao idoso. Então, muitas vezes, o paciente chega no ambiente seu de trabalho, no seu consultório, por exemplo, e o familiar olha e fala assim, esse velho não serve para nada mais, isso aqui está quase morto. Então, isso é um tipo de violência psicológica. Essa pessoa ela deve ser, no mínimo, orientada que ela está fazendo mal para o paciente. E se a gente perceber que essa violência psicológica, que a nossa orientação não vai inibir a violência psicológica, coibir esse agressor, a gente deve denunciar, sim, sem dúvida nenhuma. Um outro tipo bastante comum de violência contra o idoso é a negligência. A negligência nada mais é do que a recusa ao oferecer cuidados aos pacientes ou omitir cuidados ao nosso paciente. Então, quando a gente deixa o nosso paciente idoso numa maca fria no corredor, esperando um tempo além do que ele precisaria ou poderia esperar por um atendimento médico, nós estamos, por exemplo, sendo negligentes, tá? A negligência, ela também pode, nós profissionais de saúde, também podemos ser agressores aos idosos. A maior parte do sistema de saúde, a maior violência cometida ao idoso por parte do sistema de saúde, a mais comum, sem dúvida nenhuma, é a negligência. E outra característica, outro tipo de violência comum é o abandono ao idoso. Então, o abandono, na verdade, enquanto a negligência é a omissão dos cuidados, o abandono é a ausência de amparo ou assistência. Por parte de quem? Por parte dos responsáveis a esse idoso. Porque o idoso, por ter a vulnerabilidade, ele tem que ter pessoas mais jovens que sejam responsáveis por ele. Isso não significa que ele vai precisar de uma babá, mas significa que, legalmente, os filhos são responsáveis pelo cuidado ao paciente idoso. Então, filhos são responsáveis pelos cuidados aos seus pais. E a ausência de assistência pelos responsáveis é um tipo de abandono. Então, por exemplo, eu como filho, devo prestar aos meus pais assistência financeira quando meus pais não puderem mais se sustentar. Se eu não faço isso, eu estou fazendo um tipo de abandono para o meu pai, um tipo de abandono financeiro. Tá? Esse abandono ele pode ser um abandono psicológico, um abandono financeiro. Então, veja que o tipo de violência abandono também acaba englobando alguns outros tipos de violência. Os mais comuns é abandono financeiro
e o abandono afetivo. Todo filho é obrigado legalmente a ter abandono, a oferecer ao pai afeto e prover ao pai cuidados mínimos de alimentação, hidratação e saúde. Isso é um bem maior, de acordo com a nossa Constituição brasileira. E outro tipo de violência que nós temos é a violência institucional. A violência institucional, ela não é só a violência das instituições de longa permanência, tá? A gente tem muito na nossa cabeça que é aquele idoso que vai para as ILPIs, que são as instituições de longa permanência dos idosos, e lá eles não têm comida, eles não têm hidratação adequada, não dão remédio. Isso é violência institucional? É violência institucional, sim. Mas a violência institucional, ela também acontece no hospital. Se vocês vão ao hospital passar visita e uma prescrição está não aprazada, o paciente tinha que tomar o medicamento dele às 8 da manhã e ele vai tomar 1h da tarde, isso é um tipo de negligência que acaba virando em violência institucional. O paciente vai ao banco e ele não tem respeitados os seus direitos de atendimento prioritário. Estão abusando dos direitos desse paciente. Os funcionários não estão acolhendo do jeito que devem acolher. Isso é um tipo de violência institucional. Então, o que o Estatuto do Idoso fala sobre negligências e esses tipos de violência? Que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou por omissão será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Ou seja, se você é filho e não prover para o seu pai necessidades básicas, né? Necessidade básica ao idoso é alimentação, vestimenta. Quando eu falo alimentação, obviamente que falo de hidratação. Então, é alimentação, vestimenta e afeto. Você pode ser preso se for denunciado e for comprovado, obviamente, que você está sendo violento contra o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, podendo ser detido, podendo ser preso de 6 meses a 3 anos e tendo que pagar a multa. Quando que a gente deve desconfiar da violência institucional? A gente tem que observar aquele paciente que está internado, se ele está caquético, né? Se ele está desnutrido, qual que é a precariedade de higiene, tanto corpórea quanto no ambiente onde ele está morando ou está ficando, no caso for no hospital. Então, observar a higiene, observar a desnutrição, sinais de caquexia, higiene não só do idoso, como higiene local, observar se o quarto do idoso é seguro e salubre, ou seja, se o quarto tem barras, se o quarto ele tem iluminação adequada, se esse ambiente não é um ambiente que predispõe esse idoso a cair, se ele é um ambiente limpo e seguro, se os medicamentos e os alimentos estão sendo oferecidos adequadamente, se o paciente continua recebendo visita da família, porque muitas vezes o paciente interna no hospital ou vai morar numa instituição de longa permanência
e nunca mais a família vai vê-lo. Isso é um sinal de abandono, é um sinal de violência contra o idoso, tá? Outro tipo muito, 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 muito comum na prática nossa de vida diária, violência financeira. A gente tem que entender o seguinte, que o dinheiro do idoso, gente, é do idoso e é para o cuidado do idoso. Isso é uma frase que tem que ficar dentro da nossa cabeça, que o dinheiro do idoso é dele e é para ele. O que acontece? O que é uma violência financeira? O que o Estatuto do Idoso fala? Que reter o cartão magnético de uma conta bancária relativa a benefícios que esse idoso ganha, que esse idoso recebe, sejam proventos ou pensão, a própria pensão do idoso, a própria aposentadoria, bem como reter qualquer outro documento com o objetivo de você receber esse dinheiro, você pode ser preso de 6 meses a 2 anos e ainda pagar multa. Você discriminar uma pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, acesso aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio, um instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Ou seja, você olhar para uma pessoa e falar que porque ela é velha, porque ela é idosa, você discrimina ela e fala que ela não pode ter direito a ir ao banco sacar o dinheiro dela, o que é muito, muito frequente, isso é crime, tá? Você só pode fazer isso se você tiver consentimento do idoso. Se você não tiver consentimento do idoso e for denunciado, você pode ir para a cadeia. Aliás, deveria ir, porque você está abusando financeiramente de um paciente vulnerável. Você pega o cartão magnético, pega a conta, vai lá e fala para ele que você vai retirar o dinheiro para pagar as dívidas dele, no final você acaba pagando as suas. Isso é crime passível de prisão. Então, como que eu desconfio quando um paciente meu, quando o meu vizinho, ele está, ou quando até um parente meu está sendo violentado financeiramente? Quando aquele paciente ele é isolado o mês inteiro, mas sempre nos primeiros dias do mês, ou lá no finalzinho, que é a data que geralmente as pessoas recebem, tem visita. Então, aquele filho que só aparece quando está na data de receber. Por quê? Porque ele quer dinheiro, ele quer chantagear o pai, seja chantagear agressivamente ou emocionalmente, né? Que ele chega e fala para o pai, eu estou com uma dívida assim, eu vou ser preso, a Jota vai me matar, eu estou devendo não sei o quê, o meu filho não quer ser o neto, não tem o que comer. Então, isso daí é crime. Observar sempre, ficar de olho se a pessoa que pega empréstimo está pegando empréstimo em nome de idoso, tá? Isso também é crime, é violência financeira. Você só pode pegar empréstimo no nome do idoso se ele tiver lúcido, são e se ele estiver junto, a não ser que você tenha uma procuração titulado em cartório, se você tiver a tutela, a curatela daquele idoso, você consegue pegar. Agora, se não, isso é crime. E desconfie também, obviamente, se uma pessoa adulta, jovem, tiver com o cartão do idoso, né? O que é mais difícil para a gente, às vezes, perceber, sobretudo no banco. Mas, por exemplo, o idoso, você vai visitar ele, onde que está seu cartão? Ou o paciente, o próprio idoso, fala que o cartão dele fica com o filho, isso daí é para a gente já começar a desconfiar, tá? Outro tipo de violência que tem
que às vezes é um pouco confundido com a violência financeira, é a violência patrimonial. A violência financeira é quando você lida com dinheiro diretamente falando. A violência patrimonial é quando você mexe com os bens do paciente. Então, quando você obriga o paciente a alterar um testamento, quando você engana o paciente idoso e faz ele assinar documentos de compra e venda de imóveis. Não é incomum você ver um paciente idoso que perdeu uma casa porque o filho vendeu, onde o idoso foi lá e foi ludibriado a assinar um papel que ele não deveria ter assinado. Outro tipo de violência patrimonial que acontece é quando se assinam procurações que violem a autonomia do idoso, né? Aquelas famosas declarações de plenos poderes. Isso daí é crime também. Você está fazendo com que um idoso que tem autonomia perca a autonomia de se autogerir, inclusive financeiramente. O que o Estatuto do Idoso fala sobre isso? Que apropriar-se ou desviar bens e proventos, pensão ou qualquer outro tipo de rendimento do idoso, dando-lhe a aplicação diversa da sua finalidade, ou seja, usar o dinheiro do idoso para algo que não seja para o idoso, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, você pegar o dinheiro do idoso e usá-lo para outras coisas que não sejam para a finalidade relativa ao próprio idoso, leva a pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. O artigo 107 fala ainda, tipifica como crime passível de reclusão de 2 a 5 anos a qualquer pessoa incluída da família, coação de idoso, sob qualquer pretexto. Então, qualquer pessoa que coaja o idoso a doar, contratar serviços, fazer doações, fazer procurações, se houver coação, é crime de 2 a 5 anos. Eu vou coagir meu pai a fazer aqui uma procuração de plenos poderes. É crime. Se ele não quiser, é crime. Outra, induzir pessoa, o artigo 106 fala que induzir pessoas sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens, ou deles dispor livremente, 2 a 4 anos de reclusão. Ou seja, pegar uma pessoa que tenha, por exemplo, um quadro demencial, fazer uma procuração e fazê-lo assinar. Isso é crime e a pessoa que cometeu esse ato ilícito pode ser presa de 2 a 4 anos. Violência sexual acaba sendo um tanto quanto mais comum em instituições, infelizmente, onde funcionários de instituições, cuidadores, acabam se apropriando do corpo do idoso, obviamente que de uma maneira cruel. Então, por exemplo, beijos, no caso das mulheres, o mais comum são beijos forçados, a penetração não consentida ou estupro, os toques eróticos no corpo, sejam toques em áreas erógenas, como as mamas e a área vaginal. Isso é bastante comum na violência sexual contra as mulheres. E a violência sexual, infelizmente, ela é mais comum, aliás, ela era um tanto quanto comum nos hospitais psiquiátricos, né? E onde pacientes tinham quadros psiquiátricos como esquizofrenia, vários tipos de demência, outras doenças psicóticas. Esses pacientes, em geral, eram submetidos a altas doses de medicamentos que são sedativos e
funcionários do hospital acabavam abusando dos pacientes idosos e muitas vezes até não idosos, inclusive. Então, pacientes com doenças neurológicas, pacientes com doenças psiquiátricas são mais vulneráveis à violência sexual. Como é que eu desconfio, geralmente, que um paciente idoso, uma pessoa idosa, está sofrendo abuso sexual? Paciente que tem choro sem causa aparente, né, que a gente chama de choro fácil, paciente que tem tristeza e não consegue expressar o motivo da tristeza, que tem bastante instabilidade emocional, sobretudo o paciente que, ao ser examinado, ele te expulsa, ele não quer que você toque nele. Você, quando vai medir pressão, fazer uma ausculta cardíaca ou pulmonar, você vai dar a mão para esse paciente, ele não quer te tocar. Paciente com sinais de violência física pode ter sido violentado fisicamente por conta da violência sexual e por conta, muitas vezes, de não querer ser abusado sexualmente. E quando o paciente se recusa de ajuda em situações de nudez, como, por exemplo, você vai dar banho na sua avó e ela não deixa, ela não. Você consegue perceber quando a pessoa não deixa, não quer a sua ajuda por pudor. Isso é muito comum nos pacientes idosos. Você percebe que ele está envergonhado, você vai examinar o paciente, você vê que ele não quer tirar a camisa porque ele não quer mostrar o próprio corpo, mas você vê que é diferente quando o paciente está sofrendo abuso sexual, porque ele tem uma ojeriza a tirar a roupa na frente de alguém, ou ter a sua roupa tirada na frente de alguém. Então, esse tipo de violência é um tipo de violência que, sem dúvida nenhuma, não dá nem para pensar se vamos denunciar ou não. Não tenha dúvida, todos devem ser denunciados, mas esse tipo, que é o tipo de violência sexual, é aquele que não pode escapar de jeito nenhum. Existe um tipo de discriminação, um tipo de violência, melhor dizendo, um tipo de violência contra o idoso chamado discriminação, e que tem um nome chamado ageísmo, né? Assim como a gente tem o racismo, nós temos o ageísmo, que vem da nomenclatura em inglês age, né? Que é algum comportamento discriminatório, ofensivo, desrespeitoso em relação à característica de uma pessoa que vem por conta da idade. Então, se eu desvalorizo ou inferiorizo um paciente pela condição que ela tem, que vem, que advém da idade, que advém do envelhecimento, seja do envelhecimento normal ou do envelhecimento patológico, isso é um tipo de ageísmo, isso é um tipo de discriminação, e assim como a discriminação racial deve também ser denunciada. Então, como a gente precisa difundir a cultura contra o ageísmo? A gente precisa fazer entender que o processo de envelhecimento é natural. Todos vão envelhecer e o envelhecimento traz consigo algumas alterações, que são alterações próprias da idade ou próprias de patologias ou doenças que sejam decorrentes do envelhecimento, ou que são mais comuns no envelhecimento. A gente precisa difundir a informação de que o ageísmo é tão crime quanto o racismo. A gente não deve aceitar práticas de piadinhas, de comentários jocosos, ofensivos contra a pessoa idosa. Não devemos infantilizar ou tratar a pessoa idosa com falas pejorativas.
a gente deve evitar, né, chamar de vovozinho, de velhinho. Então, geralmente, quem é geriatra não gosta muito desses termos, que às vezes tem uma conotação pejorativa. A gente deve ficar bastante de olho, com bastante observação em relação a quando o paciente idoso muda de comportamento, quando está em determinados locais, ou quando ele está inserido em algum determinado diálogo, que ele mostre que está sentindo um mal-estar ou que ele fique desconfortável. Provavelmente a gente está passando por um tipo de ageísmo. Você não vai fazer uma piada de negro, porque ele é negro, assim como você não deve fazer uma piada de idoso, porque ele é idoso. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente bate muito na tecla, né, de preconceito contra homossexuais, de preconceito contra racismo, contra negros, ou, enfim, qualquer tipo de raça, mas a gente esquece de que o preconceito contra o idoso, o ageísmo, ele existe e deve ser denunciado. A gente também precisa fazer mais dessas discussões, né? Sobretudo ensinando as pessoas mais novas que a cultura do respeito e da valorização das pessoas idosas ela deve existir, que esses pacientes idosos um dia foram tão jovens quanto nós somos, eles foram produtivos e que hoje nós só estamos na sociedade e vivemos na sociedade que vivemos porque esses idosos nos proporcionaram esse tipo de situação. Então, devemos, obviamente, por fim, observar falas ofensivas e discriminatórias contra a pessoa idosa e denunciar essa violência praticada. Isso tem sido muito comum, como eu falei para vocês, a violência contra o idoso tem sido muito comum na época de pandemia. E se vocês perceberem, eu falei no início que a violência ela não tem sido apenas contra o idoso, mas vejam que no Disque 100, agora, nessa época de pandemia da Covid-19, a maior faixa etária de denúncia contra a violência, ela acontece entre os 65 e 80 anos. Veja que nós temos disparado a faixa de 70 a 79 anos, como a faixa etária mais prevalente, né? E, sobretudo, o sexo feminino disparado, sofrendo essa discriminação, esse tipo de violência, seja ele qual for. O que eu queria lembrar é que muito se fala de feminicídio e de violência contra a mulher. Por favor, quando discutirem sobre esse tema, não esqueçam das nossas mulheres idosas. Muito violentadas, sofrem bastante tipo de violência também, viu? Onde eu posso solicitar ajuda? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que não se presta apenas à violência contra os idosos, mas à violência ou o atentado contra os direitos humanos. Essa é a função do Disque 100. Nós temos as delegacias especializadas de proteção ao idoso. Quando o seu município não tem uma delegacia especializada, a gente procura qualquer uma delegacia e denuncia, faz um boletim de ocorrência. Nós temos aqui em Sorocaba a delegacia do 3º Distrito Policial, que é o Distrito Policial do Campolim, que é uma delegacia especializada na proteção do idoso. Nós também temos o Conselho Estadual, aqui nós temos, no caso, o Conselho Municipal dos Direitos de Pessoas Idosas, que também podemos contatar, e podemos, por fim, procurar o Ministério Público mais próximo da nossa residência. Nós temos em Sorocaba, nós temos nos municípios ao redor de Sorocaba também, e o Ministério Público ele tem plantão, inclusive.
tá? Então, não importa se é sábado, domingo, se é feriado, se é de dia ou se é de noite, sempre tem um promotor público de plantão no Ministério Público podendo nos atender. É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem completamente à vontade de, de falar e para a gente discutir. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês e que não tenha sido muito enfadonho, muito chato. Doutora Adson, foi muito legal, eu adorei, foi muito esclarecedora, de verdade. Obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite. A Liga de Semiologia em especial tem um carinho muito grande pelo senhor, que era o coordenador da Liga. Muito obrigada de coração. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou ler, tá bom? Uhum. Queria perguntar para o professor se essa lei que torna a obrigação de filhos fornecerem afeto e necessidade básica aos pais se aplica a casos, por exemplo, de pais que foram abusivos, violentos com estes filhos, ou se existe uma flexibilidade nessa lei. Pois é, então, isso também essa pessoa que fez esse tipo de pergunta fez uma pergunta muito boa, muito legal. Quando eu dou aula no mestrado da faculdade, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Quando eu dou aula no mestrado da faculdade, que eu falo sobre esse tema de violência, de abuso, né, por falta de afeto e por falta de finanças, e mostra para as pessoas que é crime, eles sempre fazem essa pergunta. E isso é uma verdade, até a professora Cibele da nefrologia, que é uma querida, ela sempre dá um exemplo que ficou marcado também para mim, que uma vez um paciente, ele sempre ia sozinho, ele era idoso, sempre ia sozinho para as sessões de diálise, e eles já estavam para denunciar a família ao conselho do idoso, até que um dia eles chamaram uma filha e a filha foi, e parece que era a única filha, e essa filha falou que ela não acompanhava o pai porque o pai havia abusado dela sexualmente. Então, veja que assim, toda história tem dois lados e a verdade, né? Como diz o ditado aí fora. Então, sem dúvida nenhuma, a lei ela existe e o paciente e o filho ele é pela lei provedor do idoso que é incapaz. Se vai o juiz, é claro que isso vai para juízo. Você vai entrar com advogado e dizer que seu pai abusou de você, seu avô, sua mãe, de algum modo te maltratou, foi abusivo de algum modo. O juiz vai julgar de acordo com o que ele entender que seja cabível ou não. Mas, em princípio, o que a lei fala é que você deve dar para o paciente tanto o afeto quanto prover as necessidades básicas de alimentação, acesso à saúde, vestimenta e moradia. Né? Acho que eu não falei durante aí a nossa discussão sobre moradia, que é uma necessidade básica também. Mas aí vai ser cabeça do juiz, não tem jeito. Pode ser flexibilizado? Talvez, se você tiver algum tipo de prova, que o juiz entenda que possa ficar do seu lado que eu digo, né, do lado do filho, que prove que foi, de algum modo, também violentado ou abusado de algum modo. Talvez isso funcione, mas o que a lei fala é exatamente isso, que o idoso, por ser incapaz, em tese não interessa quem ele foi,
interessa quem ele é hoje. E aí você tem que prover o mínimo para que ele tenha uma qualidade de vida digna. Legal, obrigada. A gente tem mais uma pergunta. Qual é o papel, obrigação do Estado no cuidado dos idosos debilitados que foram abandonados ou que não possuem família? O Estado, ele é sim, provedor da qualidade de vida do cidadão, como um todo, né? Na verdade, as necessidades básicas de moradia, alimentação e acesso à saúde, elas são função do Estado, sim, porém, na vigência de familiares que possam fazê-lo, essa responsabilidade é do familiar. Então, somente no caso do idoso ser sozinho é que o Estado tem que providenciar para ele a necessidade básica de vida dele. Senão, não. Obrigada. Agora eu acho que eu tinha falado que era a última, mas surgiu mais uma pergunta. Gostaria de perguntar como e para quem são feitas denúncias de violência contra o idoso. Então, a gente pode fazer no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou a gente pode abrir um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Lembrando que algumas cidades, né, municípios, têm delegacias que são especializadas na proteção ao direito do idoso. Aqui em Sorocaba tem uma no Campolim. E a gente pode fazer isso direto ao Ministério Público. Todo o Ministério Público tem os seus plantões, tem o seu horário de funcionamento, e à noite e finais de semana tem plantão com um promotor público de plantão. Então, quando a gente faz essa denúncia nessas três instâncias ou nesses três lugares, a gente está proporcionando um melhor cuidado ao nosso paciente, ao nosso idoso, né? Não necessariamente ao nosso paciente, ao nosso idoso da nossa comunidade. Entendi, doutor. Eu acho que era isso. Eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão para falar. Pode falar, não tem problema. Vamos lá. Bom, eu acho que não. Acho que as perguntas aqui no WhatsApp também acabaram. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a sua participação. A aula foi muito explicativa. Muito obrigada. Eu que Agradeço de agradeço. coração. Muito obrigado aí pelo convite. A gente está sempre à disposição no que precisar. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço para todos e se cuidem, viu? E lembrando só para o pessoal de preencher o form de presença para quem está presente aqui na aula. Certinho? Obrigada. Tchau, Um doutor. Até abraço. mais. Tchau, gente. Tudo de bom, viu?